Como funcionaria ele se fosse um GraphQL distribuído? Principalmente para essa parte de cache dele. Porque provavelmente se você tem várias máquinas rodando o GraphQL, como que ele gerenciaria se o cache está nessa máquina e aí você recebe uma requisição em outra máquina na hora da distribuição ali? Isso é um bom ponto. Por exemplo, você tem um web service GraphQL rodando em Docker com Kubernetes. Esse cara escala, mas ter réplicas desse pod. Como que só que todos estão no mesmo banco. Agora isso não cabe pra vocês aqui, hein? Tudo bem. Agora gostei da pergunta. Além da questão do cache, do acesso ao banco também. Sim. Porque eu posso ter réplicas do próprio serviço, e aí essa estratégia do data loader vai ficar individualizada por pod. Uhum. Cada um vai receber uma requisição. Eu não corro risco de estrangular o SGBD ali? Tá, isso? deixa eu só uma observação. Isso que eu tô falando desse controle de cache que eu comentei agora é a nível de CDN. É uma camada A antes. nível né? de nem chegar no servidor. Não chega, é antes. Tá, a nível enfim, tá? Isso eu acho que só para deixar bem Sim, claro, sim. tá? Você vai tratar as entradas ali, tem um tratamento especial para você fazer isso e saber se repassa para o back-end ou não. Exatamente. Então meio que um middleware ali, né? No caso, por exemplo, se estivesse usando um CloudFront da AWS, Um Akamai, por exemplo. seria nesse nível, ou seja, o cache de CDN nem deixou, né, a requisição nem chegou no nosso API. É que tem um tratamento dos campos que tem que ser diferenciado, né? Não é estático como no REST. No REST você consegue trabalhar mais simples. Só que tu tem que, nesse caso, cara, tem também um negócio que tu consegue cachear, tem uma estratégia. Olha que interessante, tá? Porque tem um outro problema que o pessoal reclama do GraphQL, que é o seguinte. No REST eu posso chamar /posts. E tenho todos os posts que eu quero. Show de bola, né? Requisição bem pequenininha. No GraphQL eu vou ter /GraphQL e aí um JSON com um monte de campo de post. Ou seja, eu tenho um payload um pouco maior do que eu teria. O payload carrega informação que viria na URL, num REST padrão. Né? Só que no REST era tipo assim, /post/1. Vamos dar um exemplo. Uhum. Mas no GraphQL eu vou dizer posts com ID 1 e aí eu vou pedir um monte de coisa do post. Daí o pessoal diz, nossa, mas aí tá mandando um payload muito grande, que é desnecessário, que em REST não tem. Aí tem uma estratégia que dá para fazer, eu acho que o Apollo tem isso meio nativo já, que o Apollo é o framework que meio que dominou o mercado quando se fala em GraphQL, tanto para front quanto para back-end, tá? Para tanto React, Vue, qualquer framework, tá? Essa era uma pergunta que eu ia fazer, se os frameworks se ele implementa os dois lados ou se tem parzinhos, tipo, esse framework no front funciona bem com esse do back-end, mas você já respondeu a pergunta que... No caso do Apollo, ele tem o Apollo Client, o Apollo Server, o Apollo Server, já para fazer o parzinho, porque daí algumas coisas que não são especificamente da definição do GraphQL, ele dá o seu jeitinho de... Legal. Então, o que eles fizeram para resolver esse problema? O front-end, quando vai fazer solicitar a query, em vez de ele mandar todo aquele JSON sem as chaves que a gente estava falando no início, que é a query GraphQL, ele manda a SHA-256 da query. Só a SHA-256. Aí o servidor GraphQL diz assim, cara, eu não conheço. Ele retorna um erro específico dizendo, eu não conheço essa hash. Aí o front-end vai mandar a query completa e, de novo, a hash. E aí o back-end, opa, beleza, agora eu tenho ele pode recalcular a hash, enfim, tá? Talvez nem certeza se ele manda mesmo. Mas enfim, então ele vai salvar essa query, seja na memória ou em algum outro lugar, e ter a hash. Então a próxima requisição que vier com aquela hash, ele já tem a query. Entendeu? Então ali tu ganha essa questão que eu estava falando de ter que passar um payload meio grande no início. E aí tu ganha um outro benefício de ter isso. Agora que tu tem só uma hash, pro controle de cache fica mais fácil. Sim. Porque tu não precisa mais pedir um post, pode ser um get. A não ser que seja a mutação. CDN, né? E pro cache de CDN ele pode usar essa hash para cachear. Mas aí esse hash tem que ser gerado no front, lá no framework do front. Não, é só um SHA-256 da string que tu tá solicitando. Sim, mas aí ele... lá no front
para passar para CDN, o front já tem que calcular esse SHA-256. Sim, só que quem vai... o teu back-end, ele pode ser que no primeiro momento ele nunca executou aquela query. Sim, aí ele sabe que eu tenho que executar, preciso disso um pouco mais elaborado, né? E aí ele retorna um erro pro front. Isso. Aí eu faço 2 requisições, mas... Mas é uma pessoa só que vai fazer, cara. Depois nunca mais. E até nessa estratégia aí, quando o back-end vai devolver, ele não conhecia a query, ele vai devolver pro front, ele vai devolver com o header de cache que ele calculou. Uhum. Então tu definiu as diretivas por propriedade da tua entidade, dizendo assim, ó, essa propriedade aqui eu posso cachear por 5 minutos. Essa daqui eu posso cachear por 1 minuto. Então, se eu pedir as duas juntas, o tempo mínimo é 1 minuto. Ele vai devolver no header, o CDN vai cachear por 1 minuto. Próxima requisição a próxima nem vai requisição bater não bate no back. Cara, isso é genial. Genial. É um mecanismo bem legal, né? É um mecanismo que eu tô pensando que poderia ser implementado no REST. Se você pega o payload e você faz uma chave desse payload, você consegue cachear na CDN o resultado dele, independente de qual seja o payload. Uhum. Por que ninguém nunca pensou nisso antes? O GraphQL pensou nisso. É que com o GraphQL surgiu o problema. É um problema que ele se torna mais aparente. Ali, porque quando você tem um payload mais fixo, você só compara payload com payload mais curto, né? E ainda mais quando você está falando de REST, que você está tudo no URL. Cada URL tem um retorno diferente e a chave é a própria URL, né? Você não precisa diferenciar por um SHA ou... Né? E no GraphQL entra daí aquela característica inicial, né, de que que dado que eu estou querendo no front? Eu tenho esse dado cacheado, no CDN eu não tenho. Eu não precisei cachear antes se eu não tinha, se ninguém tinha requisitado. Sim. E até isso abre até... Bom, aí a gente entraria muito a fundo aqui na implementação, né? Mas, por exemplo, dados que são independentes de sessão, né? Você pode ter... Por exemplo, é independente do usuário logado Gustavo, por exemplo. Dados que são públicos, né? Eu posso usar o cache da tua requisição para devolver o resultado dele mais rápido pela própria CDN. Né? Uhum. Exatamente. Porque é um dado agnóstico que não depende de sessão do usuário. É essa possibilidade que o GraphQL tem, que não é nativa no REST, né? Não que não desse para fazer, mas teria que implementar na mão. De tu dizer o que é tipo, tu pode dizer tipo a tipo, propriedade a propriedade, o que pode ser cacheado e o quanto pode ser cacheado. Porque assim, se eu tenho lá, eu quero as categorias. É independente de na ideia do post do blog lá, né? É independente, as categorias não são criadas assim a esmo, né? Então é independente. Mas se na query das categorias eu botei alguma pesquisa que é relacionada com o meu usuário, ele não vai cachear. Porque naquela query eu não posso cachear porque o front pediu alguma informação que é relativa a mim. Eu quero ver as categorias que eu favoritei. Então é uma query que não vai ser cacheada. Sim, porque ele depende da sessão, né? Exato.